Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o novo ambulatório Escola da Uncisal para atendimento de pacientes do SUS. A gente vai falar também sobre como a Defesa Civil Estadual se preparou para a quadra chuvosa desse ano. E a Eletrobras faz um balanço da maior operação caça-gato já feita pela empresa em Maceió. O novo ambulatório da Uncisal, no bairro do Poço, deve funcionar como alternativa para diminuir a espera por atendimento nas unidades de saúde da rede pública estadual e municipal. Funcionando há um mês no bairro do Poço, o ambulatório da Universidade Estadual de Saúde de Alagoas, a Uncisal, tem tido grande procura por pacientes de toda Maceió. O ambulatório oferece atendimento em 18 especialidades médicas, entre elas a pediatria, cardiologia, neurologia, pneumologia e cirurgia plástica, além da realização de exames de eletro e ecocardiograma. Todas as consultas são feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e servem como campo de prática para alunos de medicina da Uncisal. O ambulatório escola é um serviço que funciona com profissionais, em geral são médicos, mas também existem outros profissionais de saúde. Esses médicos, eles atendem aqui não só pela parte da assistência, como também na parte educativa. Então vão ter estudantes de medicina, por exemplo, que vão estar na consulta. Esta coordenadora administrativa lembra que o ambulatório não realiza procedimentos de urgência e emergência. Muitas pessoas receberam informações erradas e aí estão vindo achando que nós somos emergência. Nós não somos emergência. As consultas devem ser marcadas pessoalmente nos dias de terça, quarta e quinta-feira no horário da manhã. E é preciso levar RG, cartão do SUS e o encaminhamento da consulta para a especialidade desejada. Com essa divulgação, a procura foi bastante, então a gente não demora muito, marcado é um prazo de no máximo 20 dias para ser atendido. Agora eu converso com o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, Major Douglas Magalhães, sobre como vai funcionar o plano de acionamento interinstitucional para o período chuvoso de 2017. A famosa quadra chuvosa, né? Um mês compreende de abril a julho, mais ou menos. Mas antes, Douglas, a gente pode falar um pouco sobre essa semana de muita chuva, de inundações, de deslizamentos, vítimas, afogamento. Cessa quando, hein? Cessa hoje, sexta-feira? A gente estava com um alerta, né, para até meia-noite de quarta. Esse alerta ele foi estendido para meia-noite de quinta e a última, né, na última previsão a gente estendeu ele para meia-noite de sexta, ou seja, de hoje para amanhã. É muito interessante isso, porque como a gente é um estado, uma capital assim, de fluxo turístico, mas ainda é preciso ter muito cuidado com relação às áreas de risco, porque a terra ainda está molhada, ainda está úmida, e principalmente a faixa litorânea, que não se deve tomar banho de mar, porque a praia está poluída mesmo, né? Exatamente. Essa faixa litorânea, né, com bastante chuva, a gente não aconselha inicialmente ao banho, não. Há um bom tempo, Major, a gente vinha reclamando que ano a ano a gente não tinha um plano de enfrentamento, que a gente não tinha estrutura, que os municípios não formavam seus comitês. Como é que está hoje essa estrutura de defesa civil no estado? Com essa nova gestão, né, que a gente está atualmente do governo do estado e da Defesa Civil, a gente tem feito muito planejamento para estar preparado para o desastre, né? Então a gente usa muito a questão da prevenção, né? Então a gente todos os anos, independente se for ter ou não eventos, né, de enchentes, enxurradas, a gente tem feito uma preparação, né, com diversos órgãos, com diversas secretarias do estado. Então a gente se reúne, a gente já tem um plano de ação, né, e faz simulados. Então a gente tem uma preparação anual, né, bem diferente do que era anteriormente, até porque anteriormente em 2010, por exemplo, quando teve, a gente foi pego muito de surpresa. E a gente aprendeu com isso, né? O estado aprendeu com isso, e hoje a gente tem toda essa preparação, né?
todo um plano para ser aplicado caso ocorra o desastre. Ainda há uma dúvida sobre aquele desastre, foi uma comporta que se abriu, foi uma comporta que estourou, foi um volume de água, né? Mas a Defesa Civil tem que estar preparada. E eu acho que o surgimento de novos equipamentos de leitura, por exemplo, do Rio Paraíba, né? As unidades pluviométricas que estão nas comunidades, os próprios Condex, Nudex, tudo isso tem feito, né, organizar mais o planejamento, porque a estrutura já está implantada. Isso facilita tudo. Essas novidades tecnológicas chegaram para ajudar mesmo? Com certeza. Após o desastre de 2010, né, da enchente, da enxurrada que teve em todo o estado, né, com bastante vítimas, foi implantado pelo Estado medições nos principais rios do Estado, e hoje a gente tem uma sala de alerta, né, uma sala de monitoramento constante que fica na SEMAR. Então essa sala ela lida com a Defesa Civil o tempo todo, então é um canal, né, que funciona o tempo todo conosco, né? Todos os dias a gente tem esse canal de comunicação com essa sala de alerta, e aí com a sala de alerta a gente consegue verificar, né, a velocidade que a chuva está vindo, a velocidade que os principais rios estão subindo aqui em Alagoas. Então isso com certeza pode salvar muitas vidas. E explique para a gente, para o nosso telespectador também, que equipamento é esse que você pode detectar essa enxurrada? Que equipamento é esse que você pode detectar o volume de chuva que está vindo por aí, até para a gente ter assim, uma ideia fiel dessa estrutura? A maioria dos rios que passam aqui no estado que tem problemas quando ocorre grandes volumes de água, né, grande precipitação pluviométrica, eles provêm de Pernambuco. Então a gente, né, um primeiro, né, sinal que a gente tem é o contato também diretamente com Pernambuco. A gente tem contato com o coordenador estadual de lá, de Pernambuco, da Defesa Civil. A gente tem verificado desde de onde vem o rio, dos principais rios, né, o rio Paraíba, né, no Vale do Paraíba, no Vale do Mundaú. A gente sempre verifica de onde ele vem, né, como está enchendo já das cidades que ele vem, por conta justamente desses equipamentos que foram instalados, né, nos principais locais de medição, né, ao longo do trajeto desses rios. E aí, a partir do momento que vai subindo o rio nas cidades anteriores, a gente já consegue, né, ter algumas horas para poder trabalhar com a evacuação da população, né, trabalhar com retirada das pessoas das moradias, para levar para abrigos caso seja necessário. Algum equipamento faz essa medição? Sim, os equipamentos eles são instalados diretamente nesses pontos, né, algumas pontes. Então ele verifica a altura, né, que tem do leito do rio para a ponte. E velocidade também? Velocidade também. Ontem, me parece que foi na quarta-feira, numa inundação do Paraíba, numa fazenda em Atalaia, uma pessoa tentou atravessar o rio e desapareceu, né? Não havia essa informação. Me parece que foi numa fazenda e isso vai chegando aos meios de comunicação e, apesar da velocidade deles, me parece que a rede social é muito mais veloz. Sim, né? Hoje com a tecnologia que a gente tem justamente da rede social, acontece um desastre ou começa a ocorrer em um canto e a gente sabe com muito mais facilidade. Realmente. Por isso que é importante os núcleos, né? E a Defesa Civil implantada no município. Ainda há resistência, Major, dessa configuração, da formação de núcleos e coordenações no interior? Ainda a gente tem dificuldade em alguns municípios do interior, né, do estado em implantar as defesas civis municipais, porque a gente não tem como obrigar e aí fica dependendo do gestor municipal essa implantação. Mas a gente sempre faz essa cobrança, a gente trabalha junto com a AMA também, para ter essa consciência de que é necessário. Principalmente no Vale do Paraíba, no Vale do Mundaú, né? Esses municípios onde já ocorreram, inclusive Branquinha, São José da Laje, União dos Palmares, né? Joaquim Gomes, né? Todos esses estão, assim, vamos dizer, atentos, né, aos desastres anteriores, voltados para o futuro. A perspectiva dessa quadra chuvosa, o surgimento de novos desastres, tudo isso está sendo pontuado?
Sim, está sendo. A gente veio por um período de muita seca no estado, né? Nos últimos anos a gente tem tido um agravamento da seca, e aí a preocupação maior com relação às chuvas é justamente porque o solo ele tem estado muito seco. E aí o solo estando muito seco, a partir do momento que cai muita água, o escoamento, o solo não absorve tão rapidamente a água, né? E aí a possibilidade de ter, né, inundações, né, torna-se maior. A arquitetura moderna pode ser o principal entrave, né? Não vamos dizer a moderna, porque a moderna já tem novos equipamentos e novas fórmulas de construção, por exemplo, asfalto que não é tão impermeável, né? Cimento que drena melhor, calçadas que drenam melhor a água. Mas a impermeabilização do solo me parece que é um grande inimigo, né, dessa situação, né? Exatamente. Nessas ocasiões que o solo está muito seco, por falta de chuva há muito tempo, o solo não absorve, né, rapidamente a água que cai, e aí por isso a gente corre esse risco maior de inundações, que a gente está com um período muito grande de seca, então fica mais perigoso. E aí, junto a isso, tem a questão toda de saneamento básico das cidades, que pode também contribuir para, né, o alagamento, as enxurradas. Em Maceió, por exemplo, Major, quais são os pontos mais críticos que merecem maior atenção da Defesa Civil Estadual e Municipal? Olha, nesse período agora, dessa semana, a gente teve aquela parte ali de Jacarecica, tivemos problemas, aquele rio Jacarecica que corre ali vem da Vila Imaté. A gente teve um início de transbordamento, né, daquela parte inicial ali do rio e, né, teve alguns problemas ali. Naquela ponte já de Jacarecica, se continuasse chovendo ontem, que choveu mais de 100 milímetros, se continuasse chovendo na mesma velocidade, iria transbordar com poucas horas, mas a gente, graças a Deus, deu uma diminuída e aí o rio foi tomando, né, voltando ao normal. Essas pontes merecem atenção até mesmo porque suas cabeceiras podem ter o material, né, reconduzido, enfim, e termos um prejuízo muito maior, né? Exato. Durante a elaboração de um plano como esse, evidentemente que os estudos, a história, a análise dos dados desde 1914, me parece que a gente tem aqui em Alagoas esses dados de chuva. O senhor falou em mais de 100 milímetros, né? O que significa isso para um dia só, numa cidade? É um número muito elevado, né, de chuva num período muito curto, e aí a cidade, por mais que ela tivesse, né, suporte de saneamento básico, ela teria alguns problemas. E aí, logicamente, algumas partes da cidade, por ter, né, uma situação mais vulnerável por rios e, né, seja a própria parte urbana mesmo, ter casas próximas a rio, etc., pode causar bastante problema por ser um valor muito alto, né, de chuva num período muito curto. A gente já teve, acho que uns 3 acidentes ali em Jacarecica, né? Teve um ano que diversas casas foram um grande prejuízo, né? Me parece que algumas pessoas nem sequer foram indenizadas, né? E a Defesa Civil precisa ter esse relatório em mãos, ela conduz o relatório. A mim parece que, ano a ano, ninguém toma a providência necessária. Ou se está tomando, pelo menos não está divulgando, né? Na verdade, esse acionamento da Defesa Civil inicialmente é feito através das Defesas Civis municipais. Então, no caso de Maceió, a Defesa Civil Municipal de Maceió, nos outros municípios também. Então, quando a situação foge do controle, o Estado, né, entra através da Defesa Civil Estadual e dos outros órgãos para dar um suporte no que for necessário. Conversamos com o Major Douglas Magalhães, ele é coordenador executivo da Defesa Civil Estadual. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E depois do intervalo a gente vai falar sobre a maior operação caça-gato já feita em Maceió.